Estamos começando mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco como era a cultura dos nomes no Antigo Oriente Médio. Como nos tempos bíblicos, os pais escolhiam o nome de uma criança. Havia sobrenomes, apelidos. Se ao invés de um programa de TV, estivéssemos falando pessoalmente um com o outro, e eu perguntasse o seu nome, você me diria, bem, eu me chamo Paulo ou José, e esta seria uma resposta muito simples. Mas quando passeamos pela cultura do Antigo Oriente, que produziu a Bíblia Sagrada, percebemos que dizer um nome significa muito mais do que apenas responder a uma pergunta informativa. E você entenderá isto um pouco melhor até o final deste programa. Mas, partindo daquilo que já conhecemos em nossa cultura, percebemos que, mesmo nós que vivemos no mundo ocidental do século XXI, entendemos a importância de se ter um nome limpo. Não é difícil encontrar por aí pessoas que se especializaram em resolver o problema de alguém que, por alguma razão, tem o que se chama um nome sujo na praça. E não é somente isto. Você sabia que existe no Brasil uma orientação legal que permite às pessoas com nomes exóticos trocarem de nome caso comprovem a vergonha do mesmo? De acordo com o artigo 55, parágrafo único da Lei de Registros Públicos, é possível a alteração do prenome quando expuser o seu titular ao ridículo ou à situação vexatória, como por exemplo, Graciosa Rodela Dálio, Maria passa cantando, Manuelina Terebentina Capitulina de Jesus do Amor Divino, rolando pela escada abaixo, bem como se tratar de nome exótico como Açafrão Fagundes, Brilhantino Muratori, Safira Azul Esverdeada, Sandália de Oliveira Silva. E saiba que esses nomes dados como exemplo não foram inventados, mas sim recolhidos de cartórios espalhados em todo o território nacional. Houve um caso, só para ilustrar, de uma moça de 18 anos que conseguiu na justiça trocar o seu nome anterior, que era Restos Mortais de Inês de Castro. Imagine o que essa moça sofreu até ter o seu direito reconhecido pelo Estado. O famoso escritor alemão Johann Goethe, que viveu em meados do século XIX, já havia sistematizado muito bem esse problema. Ele disse: "O nome de um homem não é como uma capa que lhe está sobre os ombros pendente e que pode ser tirada ou arrancada a bel prazer, mas uma peça de vestuário perfeitamente adaptada, ou como a pele, que cresce junto com ele. Ela não pode ser arrancada sem causar dor também ao homem." Realmente, mas esta fala nos remete para coisas ainda piores em relação ao nome. E não estou falando apenas dos exemplos exóticos que você viu há pouco, não. Há casos definitivamente piores. É o que aconteceu com esse ex-mecânico, o senhor Marcos Mariano da Silva, morto em 2011, com 63 anos de idade, após passar 19 anos preso, mesmo sendo inocente. Ele ficou 19 anos na cadeia por engano, apenas porque teve o seu nome confundido com o verdadeiro criminoso, que só apareceu anos mais tarde. Na cadeia, Marcos adquiriu tuberculose, ficou cego e depois de um tempo foi solto e preso novamente, pois um policial numa blitz entendeu erroneamente que ele era um foragido. Finalmente, em novembro de 2011, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, aonde aconteceu o equívoco, determinou que o governo deveria pagar a Marcos R$2 milhões como indenização pelos danos morais que ele sofreu. Agora vejam a ironia da história. Assim que recebeu a notícia do ganho da causa, Marcos entrou para o quarto e dormiu para nunca mais acordar. Ele estava morto. A história é trágica, não é mesmo? E o mais irônico é que, segundo os familiares, o que ele mais queria não era o dinheiro, mas a afirmação oficial de que o seu nome estava limpo. Quando ele soube, disse à esposa, então sentiu que poderia morrer em paz. A Bíblia Sagrada também fala muitas coisas a respeito da importância de um nome. De acordo com Eclesiastes 7, verso 1, melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Interessante é que no original hebraico está melhor é o bom nome, Tom Shem em hebraico. O bom nome é melhor que o perfume mais precioso. Realmente, um bom nome significa portas abertas a qualquer relação formal ou informal. E quanto à Bíblia Sagrada?
Qual era a importância de um nome naqueles tempos bíblicos? Pois, afinal de contas, o livro sagrado está repleto não apenas de nomes, mas também de conceitos religiosos envolvendo nomes. Na abertura do Pai Nosso temos: santificado seja o teu nome. Nos 10 mandamentos encontramos a máxima: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que significa tudo isso? Bem, o termo hebraico para nome é Shem, que, embora venha de uma etimologia ainda incerta, pode proceder da raiz chamá, que quer dizer colocar uma marca ou um código em alguém. Alguns pensam também que poderia vir da palavra Shamaim, que quer dizer céus. Há ainda quem diga que nome, ou Shem, vem de Shema, que quer dizer ouvir. Seja como for, dar o nome a alguém no antigo Israel era algo muito sério. Embora não tenhamos muitas informações sobre a forma de escolha do nome de uma menina, sabemos que o nome dos meninos era curiosamente escolhido não no nascimento, mas na circuncisão, ao 8º dia, e geralmente era a mãe quem escolhia os nomes. Em pouquíssimos casos, esse privilégio foi transferido para o pai. Noutras situações especiais, um anjo ou o próprio Deus revelavam aos pais como a criança deveria ser chamada. Mas, e nos casos comuns? Como era feita esta escolha dos nomes? Noutras palavras, em que a mãe se inspirava na hora de dar um nome ao seu bebê? Bem, havia uma gama de opções, como por exemplo, as circunstâncias em que nascera a criança. A Bíblia fala que Raquel, sem dúvida, foi o grande amor da vida de Jacó. Mas ela, infelizmente, teve um dos seus partos bastante complicado e quando viu que estava para morrer, pediu que, caso a criança escapasse, Jacó lhe desse o nome de Benoni. Pois bem, Benoni é a junção das palavras Ben, que quer dizer filho em hebraico, e Noni, que quer dizer minha aflição. Logo, o nome da criança seria filho da minha aflição. Jacó, é claro, não aceitou esse pedido e colocou na criança um outro nome, Benjamim, que quer dizer Ben, filho, Yad, mão, Benjamim ou Benjamim, filho da minha mão direita. Um claro consolo para a perda da esposa. Algumas vezes a circunstância era mais simples. Ruben, por exemplo, é uma exclamação que quer dizer: oh, um filho, bem, interessante. Um outro caso curioso foi o de Sara. Quando seu filho nasceu, ela já estava idosa e Abraão, quebrando a tradição, escolheu ele mesmo o nome do menino, que se chamou Isaac. Ora, Isaac ou Itzak em hebraico é uma onomatopeia do som de um riso. Daí o seu significado ser ele riu. A Bíblia não é clara, mas pode ser que esta escolha se deveu a um episódio ocorrido anos antes, quando seres celestiais visitaram o casal, trazendo a promessa de Deus de que eles teriam um filho. Diz a Bíblia que, enquanto Abraão ouvia atentamente a promessa do ser celestial, Sara começou a dar risadas, demonstrando, é claro, uma grande incredulidade. A situação foi constrangedora, e ela tentou em vão se justificar dizendo que não havia sorrido. Mas não teve jeito, ela não teve como negar. Ela debochou da situação. E talvez por causa disto, o seu filho foi ironicamente chamado de Risada ou Isaac. Outra forma de dar um nome seria acentuando uma característica física da pessoa. Por exemplo, Arão teve um neto chamado Finéas, que quer dizer pessoa de pele negra, pois a sua mãe era egípcia. E Esaú pode vir de Seir, que quer dizer peludo. E ele de fato era muito peludo. E por falar em Esaú, não podemos nos esquecer de Jacó, o seu irmão gêmeo. Aliás, gêmeos só por questões genéticas, pois eram muito diferentes um do outro. Pois bem, Jacó, segundo a Bíblia, recebeu esse nome por ter nascido segurando firmemente o calcanhar do irmão na hora do parto. Ora, Jacó vem de Acab, que quer dizer calcanhar. Com o tempo, segurar o calcanhar ou ferir o calcanhar passou a ser uma expressão idiomática própria para a tentativa de engano. Não é à toa que no trato do Messias com a serpente, o Gênesis descreveu que esta tentaria ferir o calcanhar de Cristo, isto é, enganá-lo, mas ele lhe esmagaria a cabeça. Essa profecia enigmática está em Gênesis capítulo 3, verso 15. Ah, e já que falamos há pouco em irmãos gêmeos,
Você sabia que Tomé, um dos discípulos de Jesus, seria a forma grega de Theomá, que quer dizer irmão gêmeo em aramaico? Isto mesmo, Jesus tinha um apóstolo que tinha um irmão gêmeo. Voltando a falar dos elementos que motivavam a escolha de um nome, podemos ainda incluir a natureza como uma rica fonte para os antigos. Aí temos, por exemplo, Tamar, que significa palmeira, Jonas, que significa pomba, Débora, que significa abelha, e Raquel, que quer dizer ovelha. Alguns significados ficavam bem mais bonitos, como Ari, que quer dizer leão. Outros nem tanto, como Caleb, que significa cachorro. E os cães não eram animais estimados na antiga cultura israelita. Logo, já dá para ter uma ideia da rejeição que Caleb sofreu quando era criança. Agora veja que interessante. Caleb foi o único espia a se unir com Josué e dar um relatório de confiança acerca do país que os israelitas haveriam de conquistar. Sua coragem, porém, irritou tanto o povo que por pouco ele foi apedrejado. Deus, no entanto, se indignou com a rebeldia do povo e determinou que dos israelitas de 20 anos para cima, somente Caleb e Josué teriam a permissão para entrar na terra prometida. E assim aconteceu. Alguns nomes eram bem mais elaborados e traziam, na verdade, uma sentença completa. É o caso de Elimeleque, que quer dizer o meu Deus é rei, e Abimeleque, que quer dizer o meu pai é rei. Abraão, só para recordar, significa pai de muita gente. O nome de uma pessoa tinha tanto a ver com seu caráter ou com sua vida, que em alguns casos, a mudança de um status ou até mesmo de um comportamento poderia implicar na mudança do próprio nome. Jacó é um caso clássico. Arrependido de ter enganado seu irmão, ele luta freneticamente com o anjo do Senhor e implora sua bênção. O anjo então lhe revela: não serás mais Jacó, e sim Israel. Ora, Israel em hebraico significa exatamente Ish, que significa homem, Ra, lutar, e El, Deus, Israel, o homem que lutou com Deus e prevaleceu. Interessante, não é mesmo? No Egito Antigo, o rito de iniciação também começava pela troca de um antigo nome por um novo nome. Antes da coroação, o candidato era apresentado aos deuses sem o seu nome pessoal. Então ele recitava o nome do seu Deus e recebia um novo nome real. Na verdade, ele nem sempre perdia o nome do nascimento, apenas acrescentava os novos nomes que representavam uma nova realidade em sua vida. Em termos mais completos, quando um príncipe se tornava faraó no Antigo Egito, ele recebia 5 grandes nomes. Os mais importantes seriam o seu nome de nascimento e o seu novo nome de coroação, que ele reteria por toda a eternidade. Ambos eram contornados por uma linha oval, também chamada de cartucho, que simbolizava o ciclo solar e a eternidade. Naqueles tempos, era tão séria a ligação entre um nome e o indivíduo que o possuía, que tanto na língua egípcia quanto na língua hebraica, apagar o nome de alguém significava matar essa pessoa, fazer com que ela deixasse de existir por toda a eternidade. Veja, por exemplo, estas expressões idiomáticas que encontramos aqui na Bíblia Sagrada. Repreendes as nações, destróis os ímpios e para todos sempre apaga-lhes o nome. Salmo 9, verso 5. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Provérbios 10, verso 7. Veja como a ordem de guerra foi dada ao antigo Israel. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos deuses sobre as altas montanhas. Deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas e os seus postes ídolos, queimareis e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Deuteronômio 12, versos 2 a 3. Agora sim, faz sentido aquele pedido de Moisés quando intercedeu pelo povo de Israel dizendo: perdoa, Senhor, o pecado desse povo ou risca o meu nome do livro que escreveste. Isso está em Êxodo, capítulo 32, verso 32.
Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, esta metáfora é constantemente usada para referir-se à extinção dos inimigos de Deus, que são descritos, por exemplo, em Apocalipse 13, verso 6, como os que não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Tem uma outra passagem que diz: aquele que pecar contra mim, diz o Senhor Deus em Êxodo, capítulo 32, verso 33, este eu riscarei do meu livro. Outra passagem interessante é o Salmo 69, verso 28, que, falando também dos impenitentes, declara: sejam eles riscados do livro dos vivos, não tenham registro com os justos. A cultura egípcia ia um passo além, não apenas falando idiomaticamente de nomes riscados, mas riscando literalmente o nome das pessoas para que a sua memória fosse apagada de fato para todo sempre. Veja esses dois cartuchos na parede do templo de Amnon. Note que o segundo está completamente apagado do cenário. Alguns egiptólogos acreditam que ali estava originalmente o nome do pai de uma sacerdotisa local e que ela mesma, indignada contra ele, mandou que apagassem o seu nome daquela parede sagrada, daquele lugar. Um outro caso típico foi o que aconteceu com o faraó Akenaton, da 18ª dinastia egípcia. Ele foi um faraó audacioso porque ele procurou introduzir no Egito uma espécie de monoteísmo. Em razão disso, foi considerado herege e, após a sua morte, o seu rosto e o seu nome foram apagados de sua máscara mortuária por ordem dos sacerdotes de Tebas, seus maiores inimigos. E quanto aos sobrenomes? Bem, aqueles antigos povos não tinham algo como Joel Oliveira de Souza ou Maria Rosa de Andrade, etc. Mas não é difícil imaginar que muitas pessoas tinham o mesmo nome. Jesus, Davi, Simão, Ana, Maria eram nomes muito comuns naquela época. Então eles criaram as seguintes opções de diferenciação. Poderia se usar, por exemplo, a filiação. Veja o caso de Jesus. Jesus, filho de Davi. Simão bar Jonas, ou em aramaico, Simão, filho bar de Jonas, e assim por diante. Daí a importância que a Bíblia dá à genealogia. Outra maneira seria apontar a profissão do indivíduo. Assim temos na Bíblia casos como Alexandre o latoeiro, Simão o curtidor, Simão o mágico, Sóstenes o chefe da sinagoga, etc. Tinha também o recurso da procedência, por exemplo, Paulo de Tarso, isto é, da cidade de Tarso, Maria Magdalena, da cidade de Magdala, Simão Cirineu e outros casos. E havia também apelidos, isto mesmo, apelidos, como Tício o Justo, João o Batista, porque ele batizava. Jesus também tinha apelidos e um deles era Emanuel, porque Jesus era Deus conosco. Outro apelido de Jesus era Filho do Homem, ou ainda Cordeiro de Deus. E para não faltar com o bom humor, o próprio Jesus, ele mesmo apelidou 2 de seus discípulos, Tiago e João, de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, porque eram muito nervosos. Isso está em Marcos, capítulo 3, verso 17. E para terminar esta lista, saiba que Pedro também é um apelido de Simão e quer dizer pedregulho. Todo esse contexto, é claro, nos faz ter uma ideia da importância dos nomes na antiguidade, e especialmente o nome de Deus. O Senhor, na verdade, era reconhecido por vários nomes, vários títulos, como Elohim, Adonai, Shaddai, Elion, Kadosh, El Shaddai, El Elion, Haolam, Iá, Eloá. Mas o mais destacado de todos os nomes seria o famoso tetragrama sagrado, que são 4 letras em hebraico formando o nome próprio do Deus de Israel. Aqui você vê a evolução da escrita dessas letras, desde a forma mais antiga, que está no topo, até ao hebraico quadrático, que é mais recente. É bom esclarecer que a pronúncia original deste nome se perdeu, e a forma comumente conhecida como Jeová é apenas uma junção artificial entre o nome sagrado em hebraico e as vogais do nome Adonai, que significa Senhor.
A perda dessa pronúncia ocorreu devido à resistência dos judeus em usar este nome em situações corriqueiras. Aliás, até hoje, eles preferem dizer, ao invés de pronunciar o tetragrama sagrado, falar Adonai, que significa Senhor, ou o mais comum, Hashem, que significa o nome. Esses dois manuscritos bíblicos nos dão uma ideia da antiga reverência dos judeus em relação ao nome de Deus. Note que o nome sagrado do Senhor sempre aparece com um tipo de letra diferente das demais, indicando solenidade. Algumas vezes, o escriba ou copista abreviava o nome divino usando apenas 2 letras, isto para evitar, novamente, o descuido na forma de apresentar o mesmo. E no Novo Testamento, o mesmo procedimento é usado em relação a Jesus e ao Espírito Santo. Veja, por exemplo, este manuscrito copta do IV século. Mesmo que você desconheça o idioma original, poderá perceber algumas palavras sublinhadas na parte superior da letra, pois esses nomes são o nome de Jesus e do Espírito Santo. No que diz respeito ao terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, os antigos povos do Oriente Médio achavam que a pronúncia desmedida do nome da divindade que eles adoravam traria ao pronunciador os mesmos poderes divinos daquela divindade. E isso eles faziam frequentemente, inclusive em cultos envolvendo sacrifícios humanos. O Deus verdadeiro, é claro, abominou essa prática, proibindo o uso do seu nome tanto em rituais de magia, isto é, invocar o nome da divindade por motivos egoístas, quanto em falso depoimento ou testemunho, e também em situações de desrespeito e irreverência. Mas o cumprimento deste mandamento tem um viés que ultrapassa a questão da pronúncia consciente ou inadvertida. Tem a ver com a forma como representamos o caráter, isto é, o nome de Deus, através de nossas ações e através do nosso bom ou mau exemplo. O apóstolo Paulo, citando o profeta Isaías, fez uma menção de uma profecia na qual foi dito o seguinte: por vossa causa, isto é, por causa do povo que se diz santo, o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. Isto você pode encontrar em Romanos, capítulo 2, verso 22 a 24. Forte, não é mesmo? O nome de Deus blasfemado entre os pagãos por causa do povo de Deus. Santificar o nome de Deus, portanto, significa ser fiel aos seus mandamentos, ser uma propaganda viva de que o Espírito Santo ainda atua em meio aos seres humanos. Significa ser fiel até mesmo em face à morte. Aliás, os judeus costumam se referir ao martírio como sendo um Kiddush Hashem, isto é, uma santificação do nome de Deus. Aí está um bom ponto para refletir. Estaríamos nós que dizemos religiosos e cristãos dispostos a santificar o nome de Deus mesmo em meio à aprovação, sofrimento ou até mesmo um iminente martírio? Ao que vencer, isto é, ao que for fiel até o fim, Jesus promete dar uma pedrinha branca com um nome novo que só aquele que recebe conhecerá. Esta promessa está no Apocalipse. E não quer dizer que você lá será obrigado a mudar de nome, não. Mas, por tudo que vimos nesse programa, dá para entender neste símbolo do Apocalipse a promessa de uma nova realidade superior a qualquer coisa jamais imaginada neste mundo. Uma realidade sem dor, sofrimento ou frustração, mas acima de tudo, uma realidade digna apenas daqueles que santificam o nome de Deus. Pense nisso e a gente se vê no próximo programa Evidências.